Roboão, filho de Salomão, é uma personagem fascinante da Bíblia que enfrentou vários desafios e tomou decisões que mudaram o curso da história de Israel. Sua vida é um claro exemplo de como as escolhas de uma pessoa, especialmente de um líder, podem influenciar e transformar toda uma nação. Também nos mostra que as decisões de uma geração, como as de Salomão, podem afetar as seguintes, e como os erros de um pai podem influenciar o destino de seu filho e de um reino inteiro. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesta história. Salomão, apesar de ser conhecido por sua grande sabedoria dada por Deus, cometeu erros significativos. Impôs um pesado fardo de trabalho sobre seu povo e estabeleceu altos impostos. Mas talvez, seu maior erro tenha sido casar-se com muitas mulheres estrangeiras que adoravam deuses diferentes do Deus de Israel. Essas mulheres influenciaram Salomão, e em seus últimos anos, ele começou a adorar não apenas o Deus de Israel, mas outros deuses também. Embora Salomão tenha errado, Deus, por seu amor a Davi, não lhe tirou o reino naquele momento. No entanto, Salomão enfrentou problemas como resultado de suas decisões. Deus levantou adversários contra ele, como Hadade, Rezon e Jeroboão. Este último, Jeroboão, era um líder competente e dedicado, mas discordava das políticas opressivas de Salomão. Pensou em liderar uma rebelião, mas, ao se sentir ameaçado por Salomão, decidiu fugir para o Egito. Portanto, como você pode ver, a história de Roboão e Salomão nos ensina muito sobre as consequências de nossas decisões e como elas podem afetar futuras gerações. Se você quiser saber mais sobre essas histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe em nossos próximos vídeos. Jeroboão já havia sido advertido por uma profecia do profeta Aías, que revelou que Israel seria dividido em 2 reinos. Jeroboão se tornaria líder do reino do norte, composto por 10 tribos, enquanto Roboão, filho de Salomão, lideraria o reino do sul, formado apenas pelas tribos de Judá e Benjamim. Segundo a Bíblia, no primeiro livro de Reis capítulo 12, após a morte de Salomão, Roboão foi à cidade de Siquém, onde o povo de Israel se reuniu para coroá-lo como rei. Ao saber disso, Jeroboão, que havia fugido para o Egito para evitar Salomão, voltou. As autoridades israelitas, ao saberem de seu retorno, encontrarão-se com ele e juntos confrontaram Roboão. Pediram-lhe para aliviar os pesados fardos e os altos impostos que Salomão havia estabelecido. Prometeram que se ele fizesse isso, o povo lhe seria leal. Ponderando o assunto, Roboão pediu 3 dias para refletir. Primeiro, consultou os anciãos que tinham aconselhado seu pai. Eles aconselharam-no a ser compreensivo e reduzir as cargas para ganhar a lealdade do povo. No entanto, também pediu a opinião de seus amigos de juventude, que o encorajaram a ser ainda mais rigoroso do que seu pai. No final, Roboão decidiu ignorar o sábio conselho dos anciãos e seguir a sugestão de seus amigos. Ao ver que o rei não atenderia aos seus pedidos, o povo de Israel se revoltou e rejeitou sua liderança. Isso causou a divisão do reino. Roboão ficou governando apenas o reino do sul. Esses eventos estavam alinhados com o que Deus havia revelado anteriormente a Jeroboão através do profeta Aías. Na tentativa de conciliar as coisas, Roboão enviou Adonirão, um antigo servo de Salomão, para dialogar com o povo. Mas o cenário já havia mudado, marcando uma nova era para Israel. A situação rapidamente se tornou tensa. Adonirão, o enviado de Roboão, foi recebido com raiva pelo povo, que o apedrejou até a morte. Alarmado ao ouvir isso, Roboão não perdeu tempo e fugiu para Jerusalém. A maioria de Israel, por outro lado, escolheu Jeroboão como seu rei, deixando apenas as tribos de Judá e Benjamim leais a Roboão e à linhagem de Davi. O livro de 2 Crônicas 11 nos conta mais sobre este período turbulento. Uma vez em Jerusalém, Roboão convocou as forças de Judá e Benjamim. Reuniu cerca de 180.000 de seus melhores guerreiros, prontos para lutar e recuperar o reino de Israel.
Mas uma mensagem divina mudou seus planos. Através do profeta Semaías, Deus ordenou-lhe que não se confrontasse com o povo de Israel. Essa divisão, explicou Deus, foi sua vontade. Roboão, ouvindo a voz divina, fez com que suas tropas voltassem sem derramar sangue. Decidido a proteger seu reino, Roboão tomou medidas para fortalecer as defesas de Judá. Construiu e fortaleceu cidades, equipou-as com armas e provisões e nomeou líderes. Além disso, os sacerdotes e levitas do norte, que não podiam servir ao Senhor devido a Jeroboão, decidiram apoiar Roboão e contribuíram com recursos em Jerusalém. Graças a esses esforços, em apenas 3 anos, o reino de Roboão se consolidou e fortaleceu. Pessoalmente, Roboão teve uma vida amorosa ativa. Casou-se com Maalate, sua prima, com quem teve 3 filhos. Depois, uniu-se a Maaca, neta de Absalão, que lhe deu 4 filhos. Roboão sentia um carinho especial por Maaca, mais do que por qualquer uma de suas outras esposas ou concubinas. De todas as suas uniões, teve ao todo 18 esposas e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Em seus primeiros anos, Roboão permaneceu fiel ao Senhor. Mas ao longo do tempo, assim como seu pai Salomão, desviou-se. No 5º ano de seu reinado, o rei Sisaque do Egito invadiu Judá, chegando a Jerusalém. Como consequência, Roboão teve que entregar todos os tesouros do templo e de seu próprio palácio para evitar a destruição. Isso foi um golpe devastador para Judá. A Bíblia diz que Roboão e o povo foram castigados por abandonar a Deus. Depois desse incidente humilhante, Roboão tentou restaurar sua fé e o templo. No entanto, ele não se voltou completamente ao Senhor. Seus inconstantes anos de governo foram um reflexo de sua relação com Deus. Após 17 anos de reinado, Roboão morreu. Abias, seu filho, sucedeu-o no trono. A história de Roboão nos ensina muitas lições. Primeiro, o impacto das decisões de um líder sobre uma nação inteira. Roboão escolheu ignorar os sábios conselhos dos anciãos e seguiu os impulsos de seus jovens amigos, o que resultou na divisão do reino de Israel. Também é um lembrete de que não devemos nos afastar de Deus, pois nossas ações têm consequências. A história do rei Roboão, e sua história é um exemplo vivo de como o poder, se não for usado com sabedoria, pode trazer consequências devastadoras para uma nação. Roboão, ao invés de aliviar os pesados fardos e impostos estabelecidos por Salomão, decidiu torná-los ainda mais rigorosos. Isso causou uma revolta e consequentemente a divisão do reino de Israel. Sua vida também mostra a importância de se buscar sabedoria em todas as decisões e de manter a fé em Deus. A vida de Roboão e as consequências de suas decisões nos mostram que o legado de uma liderança não se mede apenas pelas conquistas, mas também pelos erros cometidos e pelas lições aprendidas. A Bíblia é clara ao mostrar os altos e baixos da vida de Roboão, e sua história pode nos servir como um guia de reflexão em nosso próprio caminho espiritual e em nossas decisões diárias. Com a divisão do reino, o cenário político e religioso de Israel mudou drasticamente. Enquanto Roboão mantinha o culto ao Senhor no reino do sul, Judá, Jeroboão, no reino do norte, temendo que seu povo voltasse a se alinhar com Roboão ao peregrinar a Jerusalém para adorar, estabeleceu novos centros de adoração em Dan e Betel, onde foram colocados bezerros de ouro. Esse ato foi uma grande apostasia e levou o reino do norte a uma espiral de idolatria, distanciando-o de Deus. É interessante notar que mesmo com as falhas e os erros de Roboão, Deus não o abandonou totalmente. Houve momentos em que Roboão buscou ao Senhor e Deus respondeu. Isso serve como um lembrete de que apesar de nossos erros e falhas, Deus permanece fiel e pronto para nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente e buscamos a Ele. No entanto, a vida de Roboão também nos ensina que a relação com Deus não pode ser superficial ou inconstante. As bênçãos divinas requerem obediência, comprometimento e uma vida de adoração genuína.
O desejo de Deus é que sejamos fiéis a Ele em todos os momentos, e não apenas quando enfrentamos problemas ou desafios. Ao olharmos para a história de Roboão, vemos um rei que teve a oportunidade de unificar e fortalecer seu reino sob a direção de Deus, mas que infelizmente, escolheu seguir seu próprio caminho, levando seu reino a consequências trágicas. No entanto, sua história também serve como um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, que continua estendendo sua mão, esperando que voltemos a Ele. Em nossas próprias vidas, podemos tirar lições valiosas da vida de Roboão. A importância de ouvir conselhos sábios, de manter uma relação profunda e genuína com Deus e de entender que nossas decisões têm impacto não apenas em nossa vida, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Que a história de Roboão nos inspire a buscar sabedoria em Deus em todas as nossas decisões e a permanecer fiéis a Ele, mesmo diante dos desafios e tentações da vida. E lembre-se, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar quando nos voltamos para Ele com um coração arrependido. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você quiser explorar mais histórias bíblicas e aprender mais sobre a Bíblia, continue nos acompanhando. Obrigado por assistir, e que Deus te abençoe.